Certa vez um jovem caminhava por um parque, passeando. De repente ele viu um casulo preso no tronco de árvore. Ele ficou curioso, se aproximou e começou a observar melhor aquele casulo. E notou que uma lagarta está passando pelo processo de metamorfose. Metamorfose é o processo de transformação, quando a lagarta se transforma em borboleta. Ele percebeu aquele processo e ele achou aquilo admirável. Ele ficou ali por um tempo observando aquele processo de transformação. O tempo ia passando e aquele rapaz percebeu que naquele casulo havia uma pequena rachadura. Era a lagarta lutando, se esforçando bravamente para se libertar. Ele então ficou intrigado. A dificuldade daquela lagarta para se libertar daquele casulo incomodou demasiadamente. Ele percebia o quanto estava sendo difícil para a lagarta enfrentar aquele processo. E aos seus olhos parecia que a lagarta não conseguiria vencer aquela crise. Ele ficou sensibilizado, ficou comovido com aquilo. Então ele resolveu dar uma mãozinha à lagarta, para que o bichinho saísse do casulo. Ele abriu o casulo. Com isso, aquele inseto facilmente caiu no chão. Foi liberto do casulo. Sabe aquelas coisas que a gente faz por impulso, achando que está fazendo certo? Aquelas coisas que vem na mente, vem no coração, a gente faz e achando que está correto. Foi isso que o rapaz fez. Ficou feliz por ter ajudado aquela lagarta. Saiu do casulo, estava no chão. Ele se abaixou para ver como estava a lagarta. E ele ficou espantado, porque ele viu algo muito estranho. O inseto não era uma lagarta, nem uma borboleta. Era um bicho estranho, com as asas atrofiadas. E logo morreu. O rapaz ficou muito decepcionado, frustrado. Ele viu que ao tentar ajudar aquela lagarta, impossibilitou que ela fizesse o esforço que era necessário, que só ela poderia fazer para dar início a um novo tempo na sua vida. Só aquela lagarta poderia exercer a força necessária para que uma nova fase, um novo tempo na sua vida começasse. Essa ilustração nos faz lembrar as palavras de Jesus. Em João 12, 27, Jesus diz: agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim exatamente para isso, para esta hora. Mas talvez você pergunte: o que esta palavra de Jesus tem a ver com o processo de transformação da lagarta em borboleta? A impressão que dá é que são coisas distintas, diferentes. Mas Jesus está nos mostrando que entre o nosso desejo de fazer a vontade de Deus e o viver o plano dele para nós, existe um processo. Entre o ardor em fazer a vontade de Deus, entre a vontade de fazer a vontade de Deus e viver a vontade de Deus, há um processo. Uma fase de transformação, uma fase de mudança, uma fase de amadurecimento. E que muitas vezes é uma crise, pode ser uma crise.
E no original o termo crise significa exatamente momento de mudança, momento de decisão. Porque é na crise que nós tomamos as principais decisões. É na crise que nós experienciamos as mais profundas e radicais mudanças. A crise tem o poder de nos transformar, de mudar a nossa maneira de pensar, de ser e de viver. A crise nos conduz a fazer escolhas, fazer opções. Perceba uma coisa: Jesus ficou com o coração perturbado, por saber de que a hora de ser crucificado estava chegando. E isso também acontece com a gente. Ficar perturbado parece estranho. Mas Jesus ficou perturbado? Sim, foi isso. É isso que o texto diz. Mas ficar perturbado é algo passageiro. Não é a mesma coisa de ser perturbado. Significa que você está inquieto, alguma coisa está lhe incomodando. Não é algo permanente. Jesus passava por uma crise quando disse essas palavras. Mas mesmo assim ele sabia que se pedisse a Deus que o tirasse daquela situação, Deus iria tirá-lo. Mas isso tiraria dele também a possibilidade de salvar a humanidade. Ele diz: eu estou me aproximando do momento de crucificação, momento da minha morte, de humilhação, de vergonha. Eu vou pedir meu Pai que me livre disso? Não vou pedir, porque foi para isso que eu vim. Então não posso pedir que Ele me livre disso. Desse modo, amado, não devemos pedir para Deus abrir o casulo. Aquele casulo que muitas vezes nós nos encontramos. Ou seja, não podemos pedir a Deus, me tira dessa crise. Embora esse seja o nosso impulso, essa seja a nossa intenção, e essa seja a nossa motivação, principalmente naquele momento crucial. Mas ao contrário, devemos pedir a Deus que nos dê a oportunidade de, em meio à crise que estejamos vivendo, possamos viver de forma correta aquela etapa que Deus possibilitou a nós, de forma sábia, equilibrada. Porque devemos, em vez de pedir, Deus me livra disso, eu estou em desespero, me livra disso. Nós devemos pedir a Deus, em vez disso, Deus me dê sabedoria para lidar com essas situações difíceis. Me mostra como lidar com essa crise. E me dá força para que eu mesmo consiga abrir o casulo. Jesus, eu não vou pedir ao Pai que me livre. Não vou pedir ao Pai que passe esse momento, mas que eu esteja em condição de enfrentá-la, porque foi para isso que eu vim. Às vezes pedimos, Deus me livra disso. Nós fugimos de crise e desesperos, porque essas coisas nos tiram o sono, nos tiram a paz, nos tiram a tranquilidade. Mas é nesse momento que nós amadurecemos. É nesse momento que nós crescemos. É nesse momento que nós aprendemos. Então pedimos, Deus, me dá sabedoria para lidar com isso. Me dá força para que eu mesmo abra o casulo.